Olá, eu me chamo Lineu Miranda, sou professor da Rede Municipal de Ensino de Jaboatão dos Guararapes e a nossa aula de hoje vai para os estudantes do 7º ano. Nossa conversa será sobre o humanismo e o nascimento do pensamento moderno na Europa. Mas antes de seguirmos nessa viagem, vamos fazer uma pequena revisão? Topa? Vamos embora! Bom, relembrando, o feudalismo que se estabeleceu na Europa a partir da queda de Roma em 476 d.C., não foi um movimento uniforme ou uma tendência. Simplesmente aconteceu como resultado de uma fragmentação de um vasto império que atraiu a atenção e a cobiça de vários povos adversários. Nessa relação, a gente vai ter um regime de servidão em que pessoas que tinham posses, que durante a invasão dos bárbaros no Império Romano, essas pessoas de posses que viviam nas cidades, elas fugiram e foram fixar residência em construções fortificadas, a que chamamos de castelos. Os mais ricos se protegeram atrás das muralhas e os mais pobres se submeteram a aceitar a proteção desses mais ricos e criando, assim, uma relação de força e submissão, que a gente chama dos valores medievais, que pregam, entre outras coisas, o coletivismo, o emprego da razão para submissão da fé e o teocentrismo. Reparem que temos 3 categorias representadas na ilustração de uma torre que quase que cai para o lado ou para o outro, porque era muito pesada para os camponeses terem que sustentar a nobreza, que está na estrutura do meio, e o clero, que está na estrutura superior. Então, plebeus, nobres e clero eram a estrutura básica da Idade Média. Até que houve um período em que a grande produção de alimentos, resultado de inovações tecnológicas que os próprios camponeses fizeram, aumentando a sua produtividade, como exemplo, a charrua, que é um tipo de arado de tração animal, carregando várias pás ao mesmo tempo. Nós tivemos também o peitoral, para poder puxar peso, que facilitava para que o animal fizesse menos esforço na hora de puxar o arado. A rotação de culturas, quando havia o rodízio da produção de alimentos naquele terreno, alternando o tipo de nutrientes que era retirado, e também a drenagem de pântanos. Tudo isso provocou um aumento na produção de alimentos e, como consequência, excedentes para poder se gerar um comércio. Comércio esse que vai ser justamente fundamental para poder renovar a força das cidades que haviam sido abandonadas durante a fragmentação do Império Romano e as invasões bárbaras. Ok? Bom, e assim, dentro dessa condição, foi se formando uma categoria social. Vocês lembram? Na verdade, eles não eram bem uma classe social ainda. Eles eram plebeus, proletários. Os burgueses, na verdade, eram camponeses pelo acúmulo de riqueza e fortuna consequente do comércio, do excedente. E essas pessoas passavam a viver em ambientes, comunidades muradas, chamadas de burgos. Daí chamá-los de burgueses, certo? A partir de fenômenos acontecimentos como as cruzadas, que promoveram uma intensa troca de relações entre o Ocidente e o Oriente, a gente vai ter um processo de fortalecimento da monarquia, uma centralização, e por conta disso, o mercantilismo ele vai acontecer e vai fortalecer mudanças que os burgueses vão tentar promover, e vão conseguir, mas ainda não como uma categoria social, mas como pessoas particulares que em cada realidade tenta fomentar uma transformação na mentalidade, que a mentalidade medieval ela não é compatível com os interesses burgueses, como vimos na outra aula sobre monarquias absolutistas e mercantilismo, certo? Nós colocamos também na outra aula, só para fechar o relembrando, que a queda de Constantinopla provocou uma correria na Europa, porque as pessoas ficavam angustiadas sem saber como é que seria
o controle, o acesso ao rico comércio de especiarias. Vocês lembram? Pois bem, além dos recursos técnicos, tecnológicos, além da nova política, com a centralização do poder na mão de reis, era necessário também haver outras mudanças. O pensamento, que a gente chama de moderno, tá, foi mais do que uma proposta de corte no passado, tá, e seus costumes ultrapassados para fazer uma ruptura com a mentalidade medieval. Na verdade, longe de ter sido um novo começo, ele foi uma continuidade rompendo com os valores medievais. Parte das inovações e avanços científicos já haviam se iniciado com a formação das próprias universidades durante o que eles chamaram de Idade Média. Mas esses valores acumulados precisavam de um momento para poder se tornar, materializar como uma nova onda, uma nova tendência, um novo pensamento, para que os valores medievais ficassem longe de atrapalhar os negócios dos burgueses e dos monarcas. Ok? Bom, o conhecimento humano só foi possível porque algumas pessoas tiveram coragem de enfrentar o que as autoridades impunham. Um exemplo deles é um senhor belga chamado Andreas Vesalius, que foi um médico que é considerado hoje como o pai da anatomia moderna, autor de uma publicação chamada De Humani Corporis Fabrica, que foi um atlas de anatomia humana que foi publicado em 1543. Para ele conseguir fazer isso, ele pagava para o coveiro da cidade em que ele morava pegar cadáveres novos e levar para a casa dele escondido, onde ele dissecava durante dias a fio e ia desenhando cada parte do corpo humano. Andreas Vesalius, ele foi perseguido por conta de sua iniciativa, mas graças a ele, muitas vidas foram salvas, porque a partir dele pôde-se compreender como funcionava a circulação sanguínea no corpo humano. Mas ele não foi o único a ser perseguido. O pensamento moderno foi tomando forma e ganhando sua própria identidade até conseguir se constituir e formar um movimento. Está aí os burgueses, né, que começam a bancar, a querer respirar e ter mais autonomia, ter mais controle da sua própria maneira de pensar, vestir e agir. No dia 17 de fevereiro de 1600, o monge Giordano Bruno, que era um professor, ele foi queimado no campo de Belfiore, em Roma, sob acusação de heresia e blasfêmia. Sabe qual foi a heresia e a blasfêmia que ele cometeu? Dizer que a Terra não era o centro do sistema solar. Isso que antes Nicolau Copérnico já havia defendido, a Igreja não aprovava, porque se o Sol não fosse a Terra, aliás, não fosse o centro do universo, Jesus poderia ter nascido em quantos planetas, quantos deuses, enfim. Mas Giordano Bruno, ele era bem enfático. Ora, a Terra não é o centro do sistema solar, é o Sol. E do jeito que existe o Sol, existem outras estrelas, existem outros planetas, e Deus é não só adorado e reverenciado neste, como em vários outros planetas. Isso não foi suficiente para salvá-lo. Ele morreu queimado por pensar diferente. Bom, entre as características do Renascimento, nós temos a inspiração da Antiguidade, justamente a Antiguidade greco-romana, que veio de volta para a Europa através das cruzadas, quando houve o contato do europeu com o volume de conteúdo e conhecimento de Grécia e da Roma Antiga, por conta que os árabes eles tinham um estima e um respeito muito grande pela cultura greco-romana. Além da inspiração na Antiguidade, nós temos o individualismo, tá? O humanismo, o universalismo e o antropocentrismo. Essas características elas não são apenas para demonstrar na obra de arte, mas também para poder se expandir para várias outras condições de pensar e agir, que inclusive interferiam na questão econômica e política. Vamos dar uma olhada? Bom, olha só, começa na questão de por que se investir em arte. A prática do mecenato, que é uma espécie de patrocínio dos artistas, filósofos e cientistas, e se espalhou por várias cidades, como Florença, Milão, Gênova e Veneza, e a própria Roma, sede da igreja. Isso é fácil de entender porque a própria Igreja Católica era a maior patrocinadora de obras de arte. Entenda,
Se a igreja, para poder perceber suas ideias e valores, ela investia em artistas, se você quisesse implantar um novo modo de pensar, também deveria fazer dessa forma. Então, a gente vai ter, por exemplo, nas características que a gente vê numa obra do período da Renascença, é essa pintura, né, de Sandro Botticelli, que dentro dela a gente consegue compreender o universalismo, tá? Porque para o pintor desenhar, ele tem que ter um conhecimento amplo de anatomia, tá? E de mitologia também, uma inspiração na antiguidade clássica, e o individualismo, porque ele recebeu a encomenda de fazer uma obra, mas pintou do jeito que ele queria conceber. Está tudo presente aí nessa obra. É o nascimento de Vênus. Um outro exemplo de individualismo a gente percebe na afirmação das ideias e posições que o artista deixa de obedecer aos limites que foram impostos por quem está financiando a obra. Um grande exemplo é Michelangelo e a Capela Sistina. O Papa encomendou a obra, mas não impediu que Michelangelo, por exemplo, desenhasse com grande proeza corpos humanos, nus inclusive, demonstrando um pleno controle que ele tem de conhecimento de anatomia humana. Bom, além desses dois artistas, nós temos também que comparar obras de períodos diferentes, porque o próprio Renascimento ele não foi uniforme. Ao longo do século XIII, XIV, XV, nos períodos que os italianos chamam de 300, 400, a gente vê a transição das pinturas que eram de inspiração religiosa, com a pintura de Cristo, sendo feita de maneira cada vez mais renascentista, com características que levam a demonstrar aquelas características que a gente já mencionou, universalismo, individualismo, enfim. Vamos comparar as obras. Dê uma olhada nessa Santa Ceia. Essa Santa Ceia é de um autor anônimo e ela é da Idade Média. O tema religioso está em destaque. Perceba, nela, a ausência de expressões nas figuras humanas que estão aí representadas. Essa é uma pintura medieval. Aqui, nós temos a Última Ceia, pintada por Leonardo da Vinci. Vejam o cuidado com as proporções, a anatomia, cuidados com o equilíbrio na pintura e uma série de outros detalhes. Essa pintura está na parede de um refeitório, de um mosteiro. O piso do refeitório é exatamente igual ao piso que está aí na pintura que vocês estão vendo. A tapeçaria que está ao lado de Jesus e dos seus discípulos, pintada nesse quadro, é a mesma tapeçaria que estava ornamentando o refeitório dos monges na época em que Leonardo da Vinci fez essa pintura. Até os raios, até as faixas que você vê no teto também são como se fosse um prolongamento. A ideia do artista que ultrapassou aquilo que foi pedido para ele era fazer na sua obra uma demonstração de plenas capacidades, de que ele realmente entendia da pintura e da obra. Bom, a Renascença ela não ficou restrita apenas à Península Itálica. Ela espalhou por toda a Europa e a gente vai ver que não ficou restrita também somente à pintura. Ela também foi na literatura. A gente tem exemplo de Miguel de Cervantes na Espanha, Luís de Camões em Portugal e William Shakespeare na Inglaterra. Cada um da sua forma, com inovações na maneira de escrever, nas narrativas e nos temas que eles abordam. Lembrando aquelas características da Renascença: universalismo, antropocentrismo, individualismo e inspiração na antiguidade. Bom, a gente fez uma longa viagem hoje pelo mundo da Renascença. É claro que tem muita coisa para se falar sobre o assunto. A gente pode e deve voltar a esse assunto outras vezes. Mas para a gente encerrar a aula de hoje, vamos para aqui um pequeno desafio. Faça uma pesquisa sobre algum dos maiores artistas da Renascença na Europa e suas obras e descubra a sua importância para a formação das ideias que estão presentes hoje no nosso modo de vida, o modo de vida contemporâneo. Bem, vamos chegando por fim agora. Espero que tenham gostado. Desejo a vocês bons estudos e espero vocês no nosso próximo encontro. Até mais!